queridos e queridas ouvintes, estamos aqui para mais uma gravação de um programa Diálogos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje contamos com a presença da professora Maria de Fátima Leite Gomes, da UFPB. A professora Maria de Fátima possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba, especialização em Metodologia das Ciências pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em Serviço Social pela UFPB e doutorado em Serviço Social pela UFPE. Seja muito bem-vinda, professora Maria de Fátima. É um prazer tê-la conosco hoje. Agradeço imensamente a sua participação e o seu aceite aqui ao nosso convite. Bom, primeiramente, boa tarde. Gostaria imensamente de agradecer ao convite a mim realizado, através do programa Diálogos, na pessoa de Emerson Lopes, e em nome também da coordenadora do programa, a senhora Marsonília Arnaud, a qual aqui eu quero parabenizá-la pela iniciativa, pelo programa, de grande expressão e relevância para a UFPB e, naturalmente, os seus ouvintes e partícipes. Além de, me permita, Emerson, mandar um abraço, uma saudação à minha querida Marsonília. Fomos colegas de curso, contemporâneas, nos idos aí já dos anos 80, a Marsonília, não fique constrangida com essa informação, mas dizer que é um prazer imenso e lhe parabenizar, portanto, a coordenadora e a você, Emerson, pela condução e pelo brilhantismo das suas interlocuções, as quais eu tive a oportunidade de fazer uma breve revisão de outras entrevistas que você já realizou. Então, parabéns, parabéns à equipe e, mais uma vez, reafirmo os meus agradecimentos. Que bom que a senhora pôde ver outros materiais que a gente produziu. A gente fez até acho que foi com o professor... foi com a professora Aline. A gente fez uma com ela, a professora Aline Machado, não é isso? Lá do PPGS. E fizemos com o professor Jalder, com ele, e com o Lindbergh Farias. Que maravilha! Então... mediante essas suas vivências, seus estudos, seu campo de estudo na área dos serviços sociais, a senhora poderia falar para a gente o que especificamente são essas políticas públicas? Essa é uma pergunta de grande relevância, até porque, Emerson, nem sempre a população, em geral, ela tem uma clareza, do significado do conceito e da amplitude realmente das políticas públicas. E como penso que esse é um programa que ele atinge a vários públicos, vou tentar responder a essa pergunta de modo que, para além do universo acadêmico, outros interlocutores possam compreender da melhor forma possível quais são, de fato, ou o que significa a política pública, Eu posso te dizer que as políticas públicas, elas são a totalidade de ações, É um conjunto de ações, metas, planos que os governos nacionais, e aí a gente pode dizer os entes federativos, a exemplo da União, do Estado, dos municípios, traçam para obter direitos sociais, ou melhor, oferecer, mas oportunizar o acesso a direitos sociais à sociedade. E as políticas públicas, elas têm como principal objetivo a segurança pública, gerar, viabilizar, oportunizar a segurança pública. Portanto, ela também se dá no universo, especialmente dos Estados democráticos, não só,
né? As políticas públicas elas podem ser implementadas, né, a partir de outros regimes, não só do regime democrático, mas também de regimes totalitários ou de outra natureza. Mas dentro dos regimes democráticos, elas têm uma responsabilidade imensa, né? Através da diversidade, né, de sua natureza. Essas diversidades, elas se dão de diversas formas. Eu vou citar algumas delas. As políticas públicas, elas podem ser, portanto, distributivas, elas podem ser redistributivas, elas podem ser regulatórias e constitutivas. Vou tentar ser um pouquinho mais clara. O que são políticas públicas distributivas? São aquelas políticas que buscam ou têm um financiamento totalmente de caráter público, ou seja, assumido pelo Estado, né? Um orçamento que venha exatamente do Estado, né? Seja esse Estado a partir, como já me referi, dos entes federativos. E estão relacionadas ao fomento, né, ou o fornecimento de serviços e equipamentos por parte do Estado a uma parcela da população que precisa, que necessita, né, de acompanhamentos ou serviços de diversas naturezas no âmbito de suas necessidades primárias, de suas necessidades básicas, né? Então, as políticas públicas, elas, no âmbito da distribuição, né, no âmbito distributivo, elas se dão através do Estado e com um financiamento totalmente público, com financiamento totalmente advindo do Estado. As políticas redistributivas são aquelas que têm como objetivo alocar bens ou serviços para reduzir a disparidade social, ou seja, a desigualdade social. Mas elas também podem e geralmente são constituídas ou viabilizadas, executadas com orçamento público, orçamento do Estado, né? As políticas redistributivas, elas visam o benefício do cidadão ou cidadã, especialmente de baixa renda, né? E buscam também contribuir na isenção de impostos para famílias de classes menos favorecidas. Vou citar rapidamente aqui um programa que teve uma expressão nacional e internacional muito recente, um programa de 18 anos, o programa Bolsa Família, né, ligado à redistribuição, vinculado enquanto programa de redistribuição de renda, né? Então, os programas redistributivos, eles têm por objetivo, digamos, diminuir a desigualdade social, aproximar as diversas frações de classes sociais distintas, né, buscando atingir um certo grau de justiça social, através da chamada redistribuição. Temos também as políticas regulatórias, né, que relacionam-se à legislação. E aí eu vou chamar a atenção para dizer que qualquer política pública, né, ela tem um caráter, na sua essência, regulatório. Nenhuma política pública ela pode ser executada sem uma regulação, sem ter esse perfil regulatório, né? Mesmo que a política pública ou um determinado programa vinculado a uma política pública, a exemplo do que eu acabei de abordar, o Bolsa Família, que não era uma política de Estado, daqui a pouco eu falo, mas uma política do governo, ainda assim ela tinha que ter um caráter de regulação para poder ser realmente efetivada. Ou seja, nós temos aí trâmites, né, onde o Tribunal de Contas, né, seja ele do Estado, da União, né, o Estado ele tem que prestar contas para poder essas políticas serem efetivadas. De onde os recursos vão sair? Não basta só elaborar a política, é preciso dizer de onde o recurso vai sair para que elas sejam implementadas. Então, o aspecto da política pública regulatória, portanto, retomando, relaciona-se à legislação. As políticas regulatórias, elas incidem na criação e na fiscalização de leis que assegurem o chamado bem comum. Podem instituir princípios de conduta,
para comercialização de produtos, regulação de trânsito, exemplos que eu estou dando, entre outras, né? Então, para que essas políticas sejam de fato efetivadas, é preciso que haja, né, todo um conjunto, né, regulatório para que elas sejam implementadas. E as políticas constitutivas, né? O que são essas políticas públicas constitutivas? Elas estabelecem e distribuem a responsabilidade entre os entes federativos, né? Que são União, estados e municípios, né? Estipulando competências entre esses entes e formas de participação social nas ações, como a população vai ter acesso aos serviços e como esses serviços vão ser otimizados, os serviços ou programas ligados a políticas públicas, de forma que eles não sejam pulverizados, né? Que eles não sejam repetitivos, né? Mas sim otimizados. Então, essas políticas, elas possuem inúmeros objetivos e particularidades distintas, né? Sendo assim, elas existem a partir de diversos tipos das diversas políticas que existem, não é? De forma a impactar diretamente na sociedade. Então, essas políticas constitutivas, portanto, elas buscam estabelecer quais são os limites e as possibilidades entre os entes federados, né? E aí você pode me perguntar, professora, essa perspectiva da distribuição, redistribuição, a perspectiva regulatória e constitutiva, nós poderíamos dizer que todos esses elementos compõem as políticas públicas, Agora, perspectiva redistributiva, ela não se dá necessariamente no âmbito de qualquer política, né? A redistribuição, ela é um modelo de política pública que é mais específico, não, né? Então, os demais elementos, eu diria que esses são essenciais do ponto de vista da efetivação, né, das políticas públicas. Então, é isso que eu posso adiantar no sentido de que o que elas são e quais as finalidades ou os tipos de política. E nessa perspectiva, professora Fátima, como ocorre o processo de formulação de políticas públicas? Emerson, a formulação de políticas públicas, ela requer uma estruturação de etapas, né? A formulação não se dá por acaso, né? E elas devem ser devidamente formuladas. Sua elaboração, ou elaboração de políticas, ela conta com planejamento inicialmente, né? Com a criação e execução por meio da interseção dos poderes legislativo, que é responsável pela criação de leis referentes à política pública que é desenhada, né? Então, o Estado, ele percebe, identifica através das demandas sociais, né, quais são as necessidades da população, da sociedade, elabora, desenha uma proposta de política pública, encaminha para ser aprovada, quando se trata de uma política que vai ser realmente compreendida como uma política que vai se tornar de Estado, ou seja, independentemente do governante que ali esteja, ela vai se tornar permanente, né? Então, essa política pública ela precisa ter seus objetivos, metas, público-alvo, né? E, para isso, ela tem que ser referendada, né, através do legislativo, né? Então, ela é referendada através do Poder Legislativo e, na sequência, o Poder Executivo, ele se torna responsável por todo o planejamento dessa política, né, no tocante à sua efetivação e também, por que não dizer, à sua eficácia, né, aplicando a medida adequada para que todos aqueles que necessitem façam jus
àquela política, né, que está sendo ofertada, restando, portanto, ao Poder Judiciário o controle e a fiscalização da lei elaborada. Então, perceba o trajeto. Há uma demanda social, o Estado busca atender essa demanda, elabora a proposta da política, né, seja em qualquer segmento, encaminha para aprovação, na sequência, retorna ao Executivo, que, por conseguinte, para a execução da mesma, não é, ela tem que passar pelo Poder Judiciário para que se dê o acompanhamento através do chamado controle e fiscalização dessa lei, não é? Ou da lei, da implementação, da execução, do gasto público, enfim. Todavia, o cumprimento destas etapas, elas perpassam os seguintes procedimentos. Primeiro, isso para a formulação das políticas e sua execução. É necessário, o que eu já disse, que haja a identificação das demandas sociais, né? O que a população pleiteia. Segundo, a formação de uma agenda. Todo governo ele tem que ter uma agenda pública e no âmbito social, tem que ter uma agenda social que busque atender às necessidades da população, e da população como um todo, né? E essa agenda é que vai definir quais são as questões mais urgentes que o Estado tem que responder à população. Por que as questões mais urgentes? Tratando-se de que, ou entendendo-se que não há recursos para atender todas as demandas de uma única vez, é necessário, por vezes, se fazer ou se elencar prioridades, né? Se elencar prioridades. E aí, uma agenda que, paulatinamente, ela seja cumprida de modo que satisfaça a população. Na sequência, o Estado, na formulação dessas políticas, ele precisa tomar decisão, né? E a decisão, uma decisão que represente a etapa em que serão estipuladas as ações que serão executadas, né? Então, de que forma as ações vão ser executadas, como vão ser executadas, né? Para que se atinjam os seus objetivos, né? E a sua implementação, de fato, que se trata de como, né, essa política ela vai chegar à ponta, vai chegar ao povo, vai chegar à sociedade, né? Então, para isso, o Estado ele tem que fazer escolhas, né, no sentido de tomar decisões, tomar atos, né, e definir atos e políticas que sejam colocadas de fato na prática, né, com o intuito de que elas sejam efetivas, né, e eficazes. E, por fim, a avaliação dessas políticas, né, que devem ser, essa avaliação deve ser contínua, a minha luz, ela deve ser contínua, né, com a participação dos usuários que são, de fato, os sujeitos de direitos, né, que devem acessar a essas políticas, né? Então, é um percurso em que se vai desde a formulação, para se formular a política, desde a identificação do que realmente a sociedade necessita, né, para a elaboração dessa política, quais são os seus objetivos, metas, de que forma ela vai chegar à população, né, através de quais equipamentos sociais, de quais sujeitos, né, quais recursos humanos se terá para aplicar essa política, um orçamento que tem que ser também aprovado e dizer de onde o recurso vai sair para que aquela política seja de fato executada. Não adianta só planejar uma bela política pública sem dizer de onde o dinheiro vai sair, de qual fonte esse recurso vai sair, vai ser gerado para que, de fato, a política ela seja implementada, executada, avaliada e, novamente, reformulada, se assim for necessário. Professora Fátima,
Pelo que eu tenho visto, que eu tenho estudado, muitas vezes as políticas públicas é como se os gestores públicos e os tomadores de decisão, eles pegassem um problema específico da sociedade e eles fossem, a partir do grupo de trabalho deles, analisar as múltiplas variáveis e as possibilidades de ação para esse problema. Então, muitas vezes, a construção de uma política pública, ela se dá mais no âmbito da gestão pública do que especificamente dentro da comunidade ou juntamente com o público-alvo que vai utilizar aquela política pública em si. E, a meu ver, quando a gente segue essa linha de raciocínio, esse processo, muitas vezes a gente acaba construindo políticas públicas que elas não venham a se adequar e a responder ou a gerar todas os objetivos que a gente quer, porque ela está sendo feita longe do público-alvo que vai utilizar aquela política pública. É um pouco, tomando um pouco do empréstimo do pensamento de Freire, é como se fosse, é um pouco da perspectiva também da educação bancária, né, onde o indivíduo, o gestor, ele constrói ali a solução e leva para a comunidade como se aquela fosse a solução verdadeira para aquela comunidade. E não desse a oportunidade daquela comunidade de construir né? Não é construir para, é construir com a comunidade uma solução para ela. Ao meu ver, talvez isso fosse mais efetivo. Eu sei que essa pergunta não estava no roteiro, mas eu fiquei com esse pensamento agora. Qual a sua opinião sobre essa perspectiva de construir para, de construir com? Essa pergunta ela é de suma importância, especialmente depois que nós tivemos, né, a nossa chamada Constituição Cidadã aprovada, né? Uma política pública, política social pública, ela de fato ela tem que atender, né, às expectativas da população geradora, né? E não ser uma política planejada em âmbito de gabinete, onde o gestor ele desconheça a realidade da população, ele desconheça a realidade do território, de onde as pessoas falam, de onde elas se percebem, como compreendem as suas necessidades. Então, uma política pública, para realmente ela ser efetiva e eficaz, ela precisa do que a Constituição Cidadã colocou, né, muito de forma brilhante, a partir da Constituição, portanto, de 88, a necessidade da presença dos usuários no planejamento das políticas, né? Então, desde 88, esse é um elemento de alta relevância, né? Que é a figura do usuário na participação, né, da equipe multidisciplinar ou interprofissional, né, na elaboração das políticas. Então, se faz necessário que o gestor ele seja um gestor que tenha uma visão mais ampla, mais aberta da sociedade e que compreenda que os direitos sociais eles não são concessões. O nome por si só fala, são direitos, né, resguardados e garantidos constitucionalmente e que, portanto, eles têm uma finalidade, que é atender a um público que necessita de um dado serviço, para que, de fato, a política pública, que o erário público, que o orçamento público, ele seja aplicado de forma positiva e que esse recurso ele chegue a atender verdadeiramente às demandas que a sociedade coloca para o Estado. Se isso ocorre, de fato, nós vamos ter resultados possivelmente favoráveis em relação à aplicação daquelas políticas que podem se materializar através de programas, serviços e ou projetos. Quando o gestor ele tem uma visão mais tradicional, conservadora, do que é a instituição pública
e, a partir do seu grau de conhecimento, do seu domínio intelectual, e por si só, achar que ele é o dono do saber e que, portanto, ele conhece quais são as necessidades da população, sem ao menos ouvi-las, mas só a partir, né, do seu notório saber, me parece que essa é uma postura de uma certa arrogância. Ou como disse o nosso querido mestre Paulo Freire, o qual eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, ouvi-lo, né, em algumas aulas magnas, não tão brilhantemente, ele dizia: o intelectual, para ser de fato um grande intelectual, ele não precisa ser arrogante nem prepotente. Ele precisa, de fato, dialogar com a linguagem do povo. E dialogar significa compreender as necessidades, significa compreender o que realmente a população precisa e necessita. Então, Emerson, a gente cansou de, em diversos momentos recentes e de outrora, que políticas públicas fossem desenhadas, implementadas, sem sucesso, porque elas não correspondiam à expectativa de uma população que mora, que reside num território onde a realidade não condiz com a proposta a qual, por melhor que ela tenha sido elaborada, ela de fato vai atender aquela demanda e aquela expectativa, né? E isso, infelizmente, no Brasil ainda ocorre, né? Então, há um desperdício, né, do recurso público quando o povo, a população, ela não é ouvida, né? E aí, muitas vezes, há um certo preconceito, um certo estigma da sociedade quando se diz que a população não valoriza os serviços prestados ou ofertados pelo Estado, quando essa é uma ideia equivocada à minha luz. O que ocorre, muitas vezes, é o papel inverso. O Estado se torna ausente, distante, constrói um hiato entre o governo, entre o governante e o seu povo, né? Então, quando esse ato ele acontece, a política pública ela é fadada ao insucesso, porque não vai corresponder exatamente à expectativa da população. Vai fugir, né, da realidade territorial, e aí, quando eu falo em território, eu não falo só do ponto de vista geográfico, mas eu falo do ponto de vista cultural, eu falo do ponto de vista, não é, da visão, portanto, de mundo e da história, da origem daquela população. Qual é a missão daquela população? É uma população ribeirinha? É uma população de agricultores? É uma população de pescadores? Não é? Então, eu não posso querer, como gestora, implementar, por melhor que seja a ideia, eu não posso repassar uma ideia através de um projeto para uma população que não tem, né, como missão aquela perspectiva. Ela tem um domínio, um know-how em relação a outros aspectos de sua vida. E, portanto, muitas vezes o recurso público é mal aplicado em decorrência de uma gestão que não dialoga, como diz o nosso querido Paulo Freire, como já dizia, não dialoga com a população, não busca compreender os verdadeiros anseios do seu povo, mas sim impor. Então, quando isso ocorre, as políticas públicas, de fato, elas são ineficazes e ineficientes. Excelente reflexão, professora. E ainda nesse segmento, atualmente, professora, como é que as políticas públicas elas têm sido pensadas para se articularem a essas novas necessidades da sociedade e do mercado? Eu parto do seguinte pressuposto, né? As políticas públicas elas são essenciais numa sociedade capitalista. Por quê? Porque elas devem contemplar os interesses dos diversos segmentos da sociedade. Eu parto do princípio de que elas devam ser universais,
né? E que, portanto, como universais, que elas atendam a todos os segmentos da forma mais delineada possível. Então, a política de educação, por exemplo, deve e é uma política universal. Qualquer cidadão ou cidadã pode acessar. A política de saúde é uma política universal, mas a política de assistência é uma política universal. No entanto, isso do ponto de vista constitucional. No entanto, quando determinados segmentos, especialmente no âmbito da política da assistência social, vai acessar essa política, encontra-se dificuldades, porque, como o recurso ele não é suficiente para toda a população, o que ocorre é que são instituídos, né, critérios de elegibilidade em torno de pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, né? Então, as políticas públicas hoje, elas são pensadas hoje, né, quando eu digo na contemporaneidade, e ao longo de sua história, né, ao longo da história do capitalismo, com momentos naturalmente conjunturais distintos e situações distintas, porque a gente tem desde o estado de bem-estar, que atingiu uma maior parcela da população, às políticas atuais, né, no mundo globalizado, onde, em maior ou menor grau, elas são focalistas, né? São seletivas, em torno de pessoas que estão, como já disse, em situação de alto grau de vulnerabilidade social. E aí, alto grau de vulnerabilidade social passa desde o acesso às condições mínimas de sobrevivência, a alimentação, a moradia, né, e etc., a acesso a políticas mais universalizantes, né? Então, infelizmente, as políticas públicas, elas dependem, no campo, e fazendo recorte mais precisamente no contexto brasileiro, elas dependem muito do gestor, não é? Elas dependem muito do político que assume a gestão, depende muito da perspectiva ideológica, né, daquele político. Eu diria que na história da formação política brasileira, quando a gente faz o resgate acerca das políticas públicas, elas, com todas as salvaguardas, elas buscaram e, de certa forma, buscam atender o imediato, atender às necessidades imediatas da população e, muitas vezes, com um caráter bastante eleitoreiro, né? Então, fugindo, de fato, do que ela se propõe, que é a viabilização dos direitos sociais para a população em geral. Então, hoje, Emerson, eu diria que na sociedade brasileira, no contexto brasileiro, a gente tem mais mercado e menos Estado. A gente tem mais mercado e menos investimento nas políticas sociais. E, mais recentemente, para o orçamento de 22, nós tivemos agora, ao anoitecer, né, a aprovação orçamentária, onde a política de assistência social, particularmente, eu me refiro a ela, é uma política que está sendo altamente penalizada e que vai continuar a ser penalizada em 22. Né? O corte para as políticas de redistribuição de renda e ou não é um corte de mais de 60% do orçamento, o que vai implicar no agravamento da pobreza, o que vai implicar na destituição de direitos consagrados pela Constituição Federal de 88. Né? Então, infelizmente, no Brasil, nós estamos passando por uma situação em que as políticas públicas elas estão sendo relegadas, né, a um segundo plano em nome do mercado, o que, repito, só vai gerar mais pobreza e menos distribuição de renda e mais injustiça social. É complicado, né? A gente vê
Não sei, é engraçado, a gente que estuda, né? A gente que estuda políticas públicas, a gente entende que há uma grande necessidade, né, de se construir políticas a longo prazo. Não dá para você mudar transformar um contexto social com uma política de 1 ano, de 2 anos. Principalmente a transformação cultural, nesse sentido, a transformação social, vai demandar aí um conjunto de ações em diversas áreas em si, seja na área da educação, na área de emprego e renda, na área da saúde. E você vê políticas públicas, por exemplo, alguém dizer que vai construir uma política pública com data específica para acabar dentro de 1 ano, você vê que essa política ela está fadada a falhar. Ela está fadada a falhar, porque não é uma política pensada enquanto um conjunto de ações, mas enquanto simplesmente uma ação pontual, né? E nesse sentido que contribui para a pulverização das ações em si. É realmente complicado. E nesse sentido, professora Fátima, quais são os maiores desafios que a senhora vê na construção das políticas públicas atualmente? Olha, nós entraríamos pela noite, viu, apontando esses desafios. Mas eu vou me reservar a possibilidade de elencar alguns desafios que eu considero muito, digamos assim, graves, né? O primeiro deles, Emerson, que eu coloco nessa questão dos desafios, na construção das políticas e a gestão dessas políticas, né, é a oferta realmente de políticas, né, através de serviços, como já disse, programas, projetos, né, que atendam de fato a população, indistintamente, que sejam de fato universais, que garantam ao povo brasileiro o que lhes é de direito, porque se paga imposto e as políticas públicas são financiadas pelos impostos que os cidadãos brasileiros, cidadãos e cidadãs, pagam nesse país. Então, nem sempre os nossos impostos, que são pagos direto ou indiretamente, na fonte ou não, esse repasse ao Estado, esse pagamento dos impostos, eles são revertidos em políticas públicas. Infelizmente, esse é um dos maiores entraves nesse país. Um outro é que quando as políticas são ofertadas, e aí retomando um pouco sua fala, nem sempre elas são pensadas, elaboradas, executadas a partir das demandas que são postas pela sociedade. Nem sempre. Mas a partir de interesses de governos, de políticos, para determinados segmentos, né? E segmentos específicos, e não para a sociedade como um todo. E isso prejudica a população em geral. Um outro elemento que eu considero bastante grave na construção de políticas públicas é a ausência de uma gestão participativa, onde a população usuária realmente tenha o seu assento garantido. Nós tivemos uma passagem muito recente, né, de mais de uma década, em que esse ensaio ocorreu, né, através dos conselhos das políticas públicas, né, em que se tinha e se tem o assento garantido dos usuários para avaliar as políticas, para avaliar como o recurso público, o erário público foi gasto através daquela política. Mas, infelizmente, nem todos os municípios brasileiros, os mais de 5.000, executaram e fizeram o dever de casa a contento. Mas, mesmo assim, nós não podemos deixar de dizer que foi e é importante essa tentativa de acompanhar, né, da população acompanhar a execução da política, né? É um desafio ainda, sim, em decorrência dos interesses de classe, dos interesses políticos que são tão engendrados, né, no Estado brasileiro,
através do ranço patrimonialista que ainda perpassa a nossa sociedade. Um outro elemento que eu destaco é a dificuldade em absorver e sistematizar as demandas da população, como eu já disse, né? Em especial aquelas em maior situação de vulnerabilidade. Né? Então, muitas vezes eu acredito que uma política pública vá atender a necessidade da população, quando na realidade não é aquele objeto ou aquele objetivo que aquela população, naquele dado território necessita. Né? E, de fato, que a política pública ela diminua a desigualdade, né? Ela aproxime mais os segmentos das diversas frações de classe. É outro desafio enorme no contexto brasileiro. Né? Nós tivemos também, recentemente, na história do país, várias políticas chamadas afirmativas, que foram criticadas, estigmatizadas por parcela da população, que a minha luz não compreendeu o que são as políticas afirmativas, políticas estas que tentaram um pedido de desculpas, ao menos, né, a parcela da população negra, quilombolas, enfim, que foram prejudicadas, né, desde a formação histórica e política desse país. Ou seja, desde o século XVI, né, com a chegada dos colonizadores ao Brasil. Então, promover, entre aspas, ou viabilizar a justiça social por meio das políticas públicas no Brasil ainda é um sonho a se continuar a se perseguir, ainda mais em tempos de agora. Garantir a execução das atividades no âmbito das políticas por meio de serviços de qualidade, realmente de qualidade, e que esses serviços sejam executados através de servidores públicos, né, de excelência. E esses servidores públicos de excelência, eles vão ser adquiridos através de concursos públicos. Então, que o concurso público seja a meta, de fato, para se ter recursos humanos, né, um capital humano de qualidade que vai, sim, se preocupar com o bem-estar do povo e não do governo ou do governante de plantão. Eu encontro, para além desses elementos que eu aponto até aqui, a otimização, né, da comunicação, a informação. Né? A informação ela é imprescindível para aqueles que demandam as políticas. Então, a população tem que ser devidamente informada, adequadamente informada, e que essa informação passe por uma escuta qualificada, que essa população ela seja encaminhada para a rede macrosocial e microsocial da forma mais adequada possível, para se evitar o desgaste, o descaso para com os sujeitos que muitas vezes em situação de alto grau de vulnerabilidade social e circulam nas instituições públicas sem o devido esclarecimento quanto aos seus direitos. Então, a população, ela, para ter acesso ao direito, ela precisa ser devidamente informada, adequadamente informada, porque informação é tempo. Informação requer a viabilidade do acesso. Quando a informação ela chega tardia, muitas vezes o usuário ele perdeu o seu direito. O direito de acessar ou o direito da conquista do acesso. Então, a informação é um elemento sine qua non para a construção de políticas públicas de qualidade. Eu aponto também a garantia da universalidade, portanto, eu retomo essa tônica da universalidade das políticas públicas, que elas não fiquem apenas no enfoque, né, do recorte entre os mais pobres, entre os extremamente pobres, mas que as políticas públicas, elas, apesar de não resolverem, dentro do sistema capitalista, não é? A divisão de classes, a não resolverem as injustiças sociais, não resolverem as desigualdades sociais, mas que, ao menos, elas aproximem as classes
e suas frações, que ao menos elas conduzam a população a um nível de aproximação de direitos, né? E de minimização ao máximo dessas desigualdades. Porque, infelizmente, enquanto houver o capitalismo, nós teremos a desigualdade social. Mas que as políticas públicas sejam, de fato, um mecanismo de diminuição das desigualdades sociais. E, para tanto, é preciso que tenhamos gestores compromissados, políticos compromissados com as necessidades da população e não os seus interesses individuais e particulares de classe. Eu diria que, dentre tantos outros entraves, que tenhamos, de fato, um orçamento público, entre aspas, justo para as políticas públicas, né? Que os recursos destinados às políticas públicas tenham na balança o mesmo peso que os recursos destinados para o pagamento do déficit público, que o orçamento destinado às políticas públicas ele não seja prejudicado para atender interesses eleitoreiros, para atender interesses de vésperas de eleição, que esse orçamento não seja desviado para campanhas eleitorais, mas que o orçamento público para os gastos sociais eles tenham o mesmo peso e a mesma medida que se dá, né, no âmbito da política macroeconômica e no âmbito de outras políticas de interesse do mercado. Então, a garantia de um orçamento público na execução da política pública, ela é algo sine qua non para a redução e ou minimização das injustiças sociais. E, infelizmente, no Brasil, esse último item, não o último, mas dentre os que eu acabei de citar, esse é um fato extremamente grave que acaba de acontecer no nosso país em relação aos recursos que serão implementados para as políticas sociais no ano vindouro, em que esses recursos foram retirados substancialmente e que a população mais vulnerável vai ser, de fato, a mais penalizada, que já vem ocorrendo desde 2016. Para finalizar, professora, a senhora poderia nos dar uma luz, esclarecer como especificamente as políticas públicas elas podem contribuir para essa inserção social dos cidadãos na sociedade? Eu tenho uma convicção, né, e através dos grandes intelectuais que a gente pode acessar, né, a partir de suas obras, suas pesquisas, seus estudos, né, e das nossas pesquisas também, que a inserção social através das políticas públicas, elas vão se dar, repito, no âmbito da universalidade, frente, né, às demandas postas pela sociedade em geral. Desde a execução de serviços, programas e projetos em torno dessas demandas, expressas por todos os segmentos, independentemente de escolaridade, de sexo, de raça, de religião, de nível social, dentre outros. O bem-estar da sociedade ele está relacionado a ações bem desenvolvidas em áreas estratégicas, como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte, segurança pública e outros, né? Então, deve-se contemplar as necessidades da vida social como um todo. E é a partir desse princípio que devem ser respondidas às demandas postas pela sociedade em geral. Igualmente, a inserção social ela vai se dar por meio das políticas públicas ao se estabelecer também capacitações
há aquelas pessoas que necessitam, né, através de toda a mudança que ocorreu no mundo do trabalho, né, que necessitam de qualificação para poder ter condições de oportunidade. A inserção social, ela também passa pelas condições e pelo acesso a oportunidades. E a educação, a minha luz, é uma das maiores oportunidades para a inserção social. É através da educação que o indivíduo ele passa a ter consciência de quem ele é, ele passa a ter consciência dos seus direitos, ele passa a lutar, e quando me refiro a lutar, é a buscar, é a pleitear, né, o resultado do pagamento dos seus impostos, seja através da aquisição de alimentos, porque no quilo do arroz que se compra, ali está embutido o imposto cobrado ao consumidor e que é revertido para o Estado, né? Então, que a educação seja de fato a grande mestra que a educação seja de fato a bandeira e que continue sendo a bandeira maior da viabilização da inserção social. A política de educação seja de fato valorizada, seja de fato respeitada, porque uma nação que não respeita a cultura, que não respeita a produção científica, a nação que não respeita os seus mestres, a nação que não respeita a relação de saber, a nação que não respeita a informação, a socialização do conhecimento, a nação que não respeita a diversidade de pensamento, a nação que não respeita a importância do investimento na produção científica, essa é uma nação que não viabiliza ao seu povo a capacidade de discernimento, a capacidade de escolha, a capacidade consciente de escolha, a capacidade consciente de ser um cidadão participativo. Então, a política da educação é, para mim, a política, dentre tantas outras, que representa a possibilidade concreta, viável, da inserção social no contexto de uma sociedade contraditória, com seus dilemas, seus limites, seus impasses, mas, sobretudo, suas possibilidades. Então, é através da educação que o indivíduo tem a oportunidade e possibilidade de se inserir. Sem oportunidade, esse indivíduo ele está realmente excluído duplamente, né? Ele está excluído de ter direito a ser um cidadão consciente e ele está excluído de ser um cidadão que faça suas escolhas conscientes, mesmo que suas escolhas não signifiquem necessariamente nas escolhas mais assertivas. A democracia, em seu bojo, ela transita pelo direito, inclusive, da população se equivocar, mas que os equívocos eles se deem com criticidade, com racionalidade e não com negacionismos e não com ingenuidade e não com fatalismos. Então, a política de educação, para mim, ela resume por si só o processo de inserção social numa dada sociedade. Excelente reflexão, professora Maria de Fátima. De fato, né, a gente vê, eu tenho tentado me afastar desses pensamentos ultimamente, mas você vê uma certa, é como se fosse uma ode, sabe, ultimamente uma ode à ignorância, onde as pessoas elas tendem a
trazer, geralmente, uma defesa muito forte da opinião em detrimento do conhecimento, sabe? Eu tenho visto muito isso, principalmente quando você navega nas redes. Eu estava conversando com um colega esse final de semana e hoje todo mundo é médico, é ao mesmo tempo economista, é ao mesmo tempo professor, é ao mesmo tempo enfermeiro, todo mundo é tudo e mais um pouco, né? Eu vejo que a democratização da internet ela teve uma força muito forte nisso, né? A gente em si deu acesso à informação às pessoas, mas a gente não deu uma formação qualificada para elas. Então, uma coisa é você ter informação, outra coisa é você ter a capacidade de sistematizar e construir o conhecimento a partir disso. Isso acaba gerando essas aberrações que a gente tem visto hoje, né? Uma onda muito forte de negacionismo. E se fosse só no Brasil, era bom, a nível global. O maior exemplo, eu acho que hoje, né, quase 700 anos depois de Galileu, ainda tem gente discutindo se a Terra é plana. Não tem nem o que... Sabe, eu fico realmente abismado, sabe, professora? E meio assustado com isso. Isaac Asimov era um intelectual e ele falava um pouco disso, né? Que tem uma frase dele bem marcante que basicamente ele informando, né, que chegaria uma hora onde uma onda de anti-intelectualismo ela iria trazer um pensamento forte nas pessoas de que a minha opinião em si, ela vale mais do que o teu conhecimento construído. Então é muito difícil hoje, principalmente na academia, a gente está tentando construir conhecimento validado através de métodos científicos, né? Através da socialização de experiências, de empiria, e a gente ainda tem que estar explicando do porquê que, em si, que o que a gente está fazendo aqui é verdade, é ciência. É claro que não há verdades absolutas, tudo é relativo, então é contextual, né? São consensos, a comunidade científica entra num consenso sobre determinado tópico, mas é muito difícil ao mesmo tempo que você tem que pesquisar e construir conhecimento, você tem que estar brigando para dizer que esse conhecimento é válido, que ele é útil e que é o melhor caminho a ser tomado. Eu realmente fico muito assustado com essas coisas. Não sei onde é que a gente vai parar. Por isso que eu disse no início, a gente está num ambiente um pouco distópico, né? Me lembra muito 1984, de George Orwell. Mas sigamos tentando construir, né, conhecimento enquanto a gente pode. Muito obrigada por essa oportunidade. Como eu falei no início, eu sou muito prolixa, você vai ter muito trabalho aí, mas eu espero que as minhas parcas reflexões elas possam ter contribuído com as suas brilhantes inquietações, inquietudes, seus precisos questionamentos, tão bem balizados, fundamentados, né? Parabéns pela condução desse trabalho que você vem desenvolvendo tão brilhantemente, né? Mais uma vez, parabéns à sua coordenadora e seria uma honra tê-lo participando conosco da disciplina Estado, Políticas Públicas e Gestão Social, no programa de pós-graduação em Serviço Social da UFGB. Então, mais uma vez, é uma honra, muito obrigada, muito grata e novas esperanças e expectativas para 22. Boa tarde, Emerson. Muito obrigada. E bom trabalho nas próximas entrevistas, né? E mais sucesso ainda nesse programa tão bem conduzido por você e por toda a equipe que lhe assessora. Parabéns. Muito obrigado, professora. Eu fico lisonjeado em poder tê-la conosco, em poder refletir conosco. Estamos tentando buscar sempre aqui intelectuais que estejam abertos ao diálogo, a uma reflexão crítica e fico muito feliz em poder, de fato, tê-la conosco. Então, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado a quem nos assistiu até agora. E, sim, não esqueçam de curtir e compartilhar. Nós temos que engajar nas plataformas. Então é isso. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Até mais. Sucesso, Emerson. Sempre. Igualmente. Obrigada.